Olá! O vídeo era para sair na terça, mas já foram 8 tentativas de gravar, então ele vai sair na quarta. Sejam bem-vindos ao canal e eu os convido a irem até a fanpage no Facebook, Literamovie, e acompanharem e proporem discussões lá sobre este livro ou sobre outros. Então nós vamos para o Lendo Ana Karenina 3. O link para os vídeos anteriores estará abaixo deste daqui. E o link para o Literamovie também. Nós vamos começar então na cena na casa dos Scherbatsky. O Lievin pretende pedir a mão da Kitty em casamento e agora são as cenas dos próximos capítulos. Antes do Lievin chegar à casa para a recepção, a mãe da Kitty a confronta, já deixando claro que é uma péssima escolha o Lievin. A filha foge da discussão, mas deixa subentendido que ela concorda com a mãe. Porém, nos pensamentos da Kitty, o Lievin ocupa um lugar especial. Primeiro pelo relacionamento dele com o irmão dela. Quem quiser saber mais sobre esse relacionamento, consulte o segundo vídeo. E, em segundo lugar, porque por ele ela tem um sentimento leve, sereno. E quando ela se depara com o conhecimento de que ele a ama, ela se sente lisonjeada e grata por isso. Porém, ela sabe que o Vronsky é uma melhor aposta, pensando racionalmente. Ela está nesse pensamento todo quando o Lievin chega e realmente a pede em casamento. Embora tomada de plena felicidade, e o bacana é Tolstói descrever o sentimento dos personagens já dando umas dicas do que vai acontecer ou do que eles pensam, né? Sem jogos. Ela diz não. Ou seja, o Lievin tomou um toco federal. Ele fica meio desacorçoado, ele quer ir embora antes da recepção começar. A mãe desce, o encontra. E nesse meio tempo, para piorar a situação, chega a Condessa Nordstone, que é a amiga da Kitty, a quem a Kitty chama de Masha, e tem profunda antipatia por Lievin. E ela vai aproveitar, lógico, para mordiscar, né, e para provocar o Lievin. Ele não consegue, então, fugir. Ela começa, assim, a cutucar, e Tolstói descreve de uma forma muito interessante a Condessa, que é recém-casada. O objetivo das casadas é casar as solteiras, segundo o seu ideal de felicidade. Eu concordo em partes com Tolstói. E sobre a antipatia entre o Lievin e a Masha, ele escreve assim: duas pessoas que exteriormente mantêm relações amigáveis se desprezam mutuamente a tal ponto que não conseguem tratar-se com seriedade e não conseguem sequer ofender-se. É a famosa ironia e um misto de sarcasmo e indiferença, que a gente vê até hoje na sociedade. Então, séculos passaram, as pessoas não melhoraram. No meio dessa discussão, vai somando, né, então, a desdita do pobre do Lievin, porque chegou o Vronsky, o adversário, por quem a Kitty é apaixonada, que tá na cara dela, que deixa o Lievin mais irritado e mais humilhado ainda. O assunto vai permear trivialidades e a Condessa, é óbvio, vai puxar assuntos que ela já conhece a opinião do Lievin para provocá-lo. O Vronsky é muito parecido com o Oblonsky. E quem quiser saber mais sobre o Oblonsky, veja os vídeos anteriores. E nesse ínterim, ele é um cara do social. Então, ele permeia as amenidades e as conversas e mantém assim, o tom cordial da conversa, que é o que faz ele também ser bem quisto, bem visto e bem recebido nos lugares. E ele vai, assim, cortando, né, aparando as arestas da conversa do Lievin e da Condessa. Até que ela levanta o assunto das mesas girantes e diz que ela mesma já presenciou esses fenômenos do espiritismo. A despeito do que aconteceu na casa do irmão do Lievin, que é escritor e professor de filosofia, ele não quer saber detalhes, ele não tem curiosidade em saber detalhes sobre o espiritismo. Ele queria saber detalhes sobre a alma,
né, que é o que ele tem interesse. Mas ele tem uma opinião formada sobre o espiritismo. E nessa hora o Vronsky fala, indaga, né, a reflexão a ele, se o espiritismo não é como a eletricidade, um fenômeno natural. E é curiosa a resposta do Lievin. Com a eletricidade, toda vez que se fricciona o pelo contra o breu, se verifica um fenômeno determinado. Ao passo que, nesse caso, ele nem sempre ocorre, portanto, não se trata de fenômeno natural. Então, ele não diz eu não acredito, ele diz que eu não posso acreditar, porque o espiritismo depende da vontade de quem está ali realizando os fenômenos naturais. A Kitty entra em defesa do Lievin, meio constrangida nessa questão de assunto, mas ele já está decidido que ele vai embora. O assunto vai mudando, né? E eles começam a falar do baile, o Vronsky, a condessa, quando chega o pai da Kitty. Ele percebe um movimento estranho, abraça o Lievin amistosamente, fala, né? Ah, mas quanto tempo, mas já vai e tal. E ele dá as costas para o Vronsky. Então fica nítido a antipatia que ele tem pelo rapaz. E ele faz questão, assim, de deixar isso claro, e o rapaz fica constrangido, mas continua o assunto de amenidades e tem o take, né, um corte na cena. A cena fim daí. O pai e a mãe da Kitty se encontram em um dos cômodos particulares da casa e ela vai indiretamente falar sobre a negativa da Kitty e ele explode com ela. E fala que ela não sabe nada do que ela tá fazendo, que ela tá fazendo uma besteira. A mãe e o pai da Kitty casaram por um arranjo da tia da Kitty. E ela acha, assim, que esse é o ideal. Tem permeia, assim, né, o pensamento da época, que Tolstói traz a todo momento as discussões da sociedade da época ao texto, de que as mulheres estão fazendo um movimento para andarem sozinhas e para escolherem os seus pares. Mas para os Sherbatsky, isso ainda é algo absurdo, que as mulheres escolham com quem irão casar. Só que ele fala sobre os dois, né? A resposta dele, a mãe da Kitty, é dura e é assim. Eu vejo um homem com intenções sérias, e este é Lievin. E eu vejo um pavão como esse embromador, que só quer se divertir. Falando do Vronsky. E daí que o pai dela tem razão, né? Que o Vronsky vai ter aí uma apresentação de quem ele é um rapaz jovem, mas que não tem muitas relações e vínculos familiares. Então ele conhece a Kitty, ele se diverte com a Kitty, ele passa muito tempo com ela, ele tem certa admiração e carinho por ela, mas nem passou pela cabeça dele casar com ela. Né? Ele está muito bem curtindo a vida de solteiro. E quando, inclusive, há uma referência sobre casamento, para ele é assim, só conseguir enxergar algo alheio, hostil e, acima de tudo, ridículo. É assim que ele vê o casamento. Quando tem a apresentação de quem é a mãe, então, do Vronsky, a gente vai entender melhor esse cenário. Ela é tida como uma mulher mundana, que teve vários casos amorosos, de conhecimento da sociedade. Ele teve muito pouco contato com o pai e ele cresce no colégio militar. Ou seja, ele não tem nenhum vínculo de família e nenhuma ideia de que isso seja positivo. Não tem a falta disso para ele, porque ele permeia todos os ambientes sociais. Ele não tem essa necessidade. O que ocorre, então? Tem outro corte na cena e o Vronsky e o Oblonsky vão até a estação, o Vronsky para receber a mãe e o Oblonsky para receber a irmã, a Anna Kadievna, que está vindo para tentar fazer as pazes dele com a Dolly, a mulher que foi traída. Para maiores informações, vídeo 1, lá você verá detalhes da traição. Quando a Anna veio, ela veio no mesmo vagão da mãe do Vronsky. Então, o Vronsky entra e dá de cara com a Anna e é fulminado pela imagem, pelo que ele percebe. A descrição é assim: viu nela uma vivacidade contida que transitava entre os olhos e os lábios. Parecia o excesso de alguma coisa que não dava seu ser, a despeito de sua vontade.
É como se emanasse dela, sem que ela quisesse, um misto, né, de mistério e sedução, porque ele fica balançado. Ele é um jovem também, lembrando que ele deve ter idade próxima da Kitty. Já quando ele encontra a mãe fala muito bem da Ana, e aí ele percebe, né, porque tem aquele momento em que o Blonsky, o Vronsky, a Ana e a mãe do Vronsky se encontram, e tem toda aquela rasgação de seda. E o que acontece? Tem um acidente do lado de fora na estação de trem e um homem morre, quase partido ao meio. Tem uma viúva que tá lá chorando, o Vronsky e o Blonsky descem para conferir o que tá acontecendo e voltam. Eles estão se despedindo, tem aquela questão do baile, porque ele vai ao baile, a Kitty vai ao baile, vai todo mundo ao baile. E nessas despedidas, vem o Vronsky sai, demora um tempinho, volta, e o rapaz da estação vem correndo atrás dele e diz: mas senhor, esse dinheiro que o senhor deixou é para quem? Ah, é para a viúva da vítima. Então, do jeito que o Tolstói descreve, já deixa subentendido que aquele dinheiro era para fazer uma média, assim, um floreio para Ana. E quando ela chega na carruagem para ir embora com o irmão, ela chora. E ele pergunta o Blonsky o que está acontecendo. Aí ela diz assim: é um mau presságio. Então, percebam que é mais uma deixa do Tolstói de que vai dar zica lá na frente. E não é o mosquito. O que acontece? A Dolly, né? Então, a gente tem o Blonsky pedindo desesperadamente o amparo da Ana. A Dolly, ela diz que não tá nem aí, mas ela também tá esperando ansiosamente que a cunhada chegue. E a cunhada chega, né? É muito bem recebida. E nesse meio tempo em que a cunhada tá chegando, ela pensa da visita, a Dolly, da visita que ela fez à casa da Ana. E é interessante a deixa, né? Havia algo de falso na maneira de viver daquela família, como se tudo ali fossem aparências. Ela, então, vai contar o que aconteceu. Primeiro, elas tentam evitar esse contato direto e já falar do fato da traição. Então, ela pede para ver os sobrinhos, ela vai abraçando todo mundo. Ela sente muita saudade do filho, Serioja, que tem a idade da filha mais velha, da Tânia. E uma hora o assunto chega, cai. E aí Tolstói diz, né, que tem dois tipos de pessoas: aqueles que nos rivais veem os defeitos e aqueles que veem as qualidades. E a Dolly tá no segundo grupo, né, do que vê as qualidades. E ela só consegue falar da juventude e da beleza da amante do marido. E acusa o marido, inclusive, porque a servidão e todo o esforço que ela fez, a dedicação dela ao marido e aos filhos, foi que tirou a juventude dela. Então ela está amplamente revoltada, né? Porque ela foi preterida enquanto mulher, porque ela perdeu sua juventude se dedicando a ele e porque ele troca ela justamente por alguém que tenha essa juventude. Ela pergunta para Ana, então, se a Ana perdoaria. A Ana vai usando um monte de termos que vão facilitar esse perdão, conduzindo assim a conversa, porque ela conhece muito bem o irmão e conhece a cunhada. E daí ela diz: eu perdoaria sim, mas eu agiria como se nada tivesse acontecido. Nisso, chega à casa dos Oblonsky a Kitty, a irmã mais nova, e encontra a Ana. E aí, assim, o Tolstói descreve que é aquela paixão que muitas vezes as jovens têm pelas mulheres mais velhas. A Kitty olha para Ana e vê nela uma moça de 20 anos, né? E não assim uma mulher já preparada, tal. E daí a impressão descrita é assim: ela era natural e nada escondia, mas havia nela um mundo diferente, inacessível a Kitty. Então, o que acontece? A Kitty encontra com a Ana, já com ares assim, né, de encanto, e nisso
Sai da cena a Dolly e o Stepan e eles vão fazer as pazes. E ficam as duas conversando. Quando elas ficam conversando, ela pergunta se ela vai ao baile. E ela diz que não. Ela fala até dos Alpes suíços nebulosos e ela diz que a juventude é mais ou menos isso. É uma época bem aventurada, de caminhos estreitos e amedrontadores, que parecem luminosos e lindos. E que é pra Kitty isso, que o tempo dela já passou. Mas aí, assim, ela vai à recepção. O estranho é que são quase 9h30 da noite, não é um horário ideal nem para Kitty ir embora, porque ainda é cedo, mas também é tarde para receber visita, e o Vronsky simplesmente aparece no cenário. Vai à casa dos Oblonsky. Ele chega meio constrangido tal, e ele dá de cara com quem? Com a Ana. Olha aí. E ele vai embora. Ele simplesmente pergunta, né, se vai ter uma recepção e tal, e vai embora. A Kitty julga que ele vai até a casa dos Oblonsky por causa dela, então fica toda cheia, mas diz que ele fica constrangido de entrar porque a Ana tá lá. Mas parece estranho a todos essa visita e ruim para Ana. Outra deixa do Tolstói. A recepção é na casa de Yegorushka Korzumski. Então, ele dança com a Banina, que é uma condessa que deu uma recepção antes. Ele é o regente do baile, o mestre de cerimônias, e já taca a mão na cintura da Kitty e leva ela para dançar sem nem pedir autorização. O que ocorre, né? Então eles descrevem a esposa dele, a Lydie, do Korzumski, como uma mulher bela, desnuda até o intolerável. Eu achei engraçado esse trecho, né? Desnuda até o intolerável. Tem milhares de mulheres desnudas até o intolerável no Brasil. E olha que o intolerável no Brasil é muito tolerável. Quando eles descrevem a Kitty, então é uma jovem linda, de cor-de-rosa, sapatinho cor-de-rosa, praticamente uma boneca Barbie rodando no salão, loira e tal. E ela vê quem? A Ana, a um canto. E é a primeira vez que ela tem um contato com o Lievin desde que ele deu o toco nela. Desde que ela deu o toco nele, perdão. E a Ana, ela espera ver a Ana de lilás, ela disse no encontro, mas a Ana tá de preto, de vestido de veludo preto. E mesmo assim é como se algo nela fosse aquém da vestimenta. Então ela vê uma mulher natural, sedutora, assim, espetacular. E o Vronsky vai dançar com a Kitty. Então ele vai dançar a valsa com a Kitty, ele vai dançar com a Kitty a quadrilha, só que tem uma dança chamada mazurka, e eu preciso pesquisar melhor o que é essa tal dessa mazurka, e ela espera ansiosamente que ele vai dançar a mazurka com ela. Ela nega 5 convites, mas ele não dança com ela. E ela começa desesperadamente, a Kitty, a perceber o movimento de olhares entre o Vronsky e a Ana. A Ana, no primeiro momento, vai dançar com o Korzumski para se esquivar do Vronsky, mas parece que não deu muito certo. E a Kitty vai ficando apavorada. Primeiro porque ela negou o pedido de casamento e ela começa a achar que ela podia amar aquele indivíduo. E segundo porque ela começa a perceber esse movimento todo. Quando ela vê que ela não vai ser chamada para dançar a mazurka, ela foge. A condessa Nordstrom percebe o que está acontecendo, vai atrás dela e fala nitidamente que ele convidou ela para dançar a mazurka. Ela está falando do Vronsky e da Ana. O que ocorre? A condessa tenta, né, driblar as coisas para a amiga e pede para o Korzumski, que é o anfitrião, convidar a Kitty para dançar. E durante a dança ela vê que o Vronsky vai dançar com a Ana e naquele movimento todo, naquele oba-oba, naquela sedução, e ela vê, assim, os olhares nítidos, a troca de olhares entre eles, principalmente porque o Vronsky fica meio acuado, acanhado, meio arrependido, naquela postura firme, como se ele estivesse fazendo algo errado, como se ele estivesse culpado. Bom, acaba isso, né? Aí a Kitty descreve a Ana nesse segundo momento como havia nela algo de demoníaco. Deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Aqui.
havia nela algo de demoníaco e de encantador. É mais ou menos isso, né? A figura da adúltera. Termina tudo e a Ana é convidada pelo anfitrião para jantar. E nesse entreveiro ela percebe mais ou menos o movimento e fala que não vai ficar e que ela está indo embora. O Vronsky pergunta abertamente se ela vai embora. No outro dia ela diz que sim. Ela não fica e a nossa discussão termina sabendo vocês que ela também não vai embora. Então, pensem vocês que a cena já está se armando e Tolstói parece que não deixa pistas falsas, né? Ele vai indicando você no texto. E eu achei muito legal porque foi muito bem colocado. Cenas dos próximos capítulos na semana que vem, tá? Espero que na terça e não na quarta de madrugada e com um vídeo melhor. Aguardo vocês e agradeço. Gostou? Curte, compartilha o vídeo, tá bom? Falou!